Vamos falar de ângulos de um polígono. Na aula passada nós falamos do polígono, da nomenclatura e das diagonais de um polígono. Hoje nós vamos falar dos ângulos de um polígono, mais especificamente dos ângulos internos de um polígono. Olá, relembrando então, ângulos no triângulo. A soma dos ângulos internos de um triângulo, a gente costuma fazer essa experiência, talvez vocês já tenham feito. Núbia, com uma tesoura de pontas arredondadas, recortou um papel em um formato que lembra um triângulo. Então, ela cortou um triângulo qualquer. Em seguida, usou lápis de diferentes cores para destacar os 3 ângulos internos e chamou-os de A, B e C. Depois, usando a tesoura, recortou o triângulo dividindo em 3 partes. Então, ela separou o triângulo lá em 3 partes, de modo que os ângulos que ela coloriu ficaram inteiros. Ela não cortou pelo ângulo, ela cortou pelos lados, né, do triângulo. Por último, ela juntou os 3 vértices em um único ponto. Então, ela juntou todas as partes coloridas e formou ali, ó, 180 graus, meia volta. No transferidor, né, a gente tem 180 graus. O que a gente conclui com essa experiência? Que o triângulo, a soma dos ângulos internos do triângulo é 180 graus. O que isso vai nos ajudar nos outros polígonos? No quadrado, no pentágono, no hexágono, no heptágono, no octógono, no eneágono, no decágono e assim por diante. Ele vai nos ajudar a encontrar o ângulo dos demais polígonos. Olha lá, vamos seguir em frente. Soma das medidas dos ângulos internos de um polígono convexo, que é o assunto de hoje. Para calcularmos a soma das medidas dos ângulos internos de um polígono convexo, nós vamos partir do conhecimento de que a soma das medidas dos ângulos internos de um triângulo qualquer é igual a 180, que é o que acabamos de fazer anteriormente, junto com a Núbia ali, com a experiência. Então, a gente sabe que para qualquer triângulo, ela cortou um triângulo qualquer lá numa folha de papel, sem medidas, e pintou os ângulos. A hora que ela recortou e juntou os vértices, formou um ângulo de 180 graus. Então, qualquer triângulo, se a gente fizer essa experiência, nós vamos ter 180 graus. Então, aqui eu parti da experiência de um hexágono, lá, uma figura que tem 6 lados. Um polígono com 6 lados. Dividi, marquei aqui ó, com tracejado, em triângulos. Eu consigo perceber que um hexágono tem 4 triângulos. Eu consigo formar 4 triângulos lá em um hexágono. Se cada triângulo tem 180 graus, o hexágono terá 4 vezes os 180. Olha lá. O quadro vai nos ajudar a obter mais rapidamente essa soma. Então, o hexágono, ele está aqui, ó. Eu formo 3, ou melhor, 4 triângulos lá. 1, 2, 3, 4 triângulos. Tem 6 lados e 4 triângulos. O que aconteceu? Diminuiu 2 lados. Para ter o triângulo, diminuiu 2 lados. Que continha eu faço aqui do lado? 4 triângulos vezes 180. Por que 180? Porque cada triângulo tem 180 graus. Então, 4 vezes 180, eu vou ter 4 vezes 0, 0, 4 vezes 8, 32, subiu 3. 4 vezes 1, 4, mais 3, 7, 720 graus. Repare que isso acaba se repetindo para todos os outros polígonos. Olha lá, no quadrilátero. Eu vou ter 2 triângulos. Se eu tentar formar triângulos, tem 4 lados, o quadrado, número de lados. Triângulos eu formei 2. O que está acontecendo? Olha lá, de novo eu tirei 2 lados. Isso se repete para todas as formas. A gente sempre vai diminuir 2 do total de lados.
Então, aqui, ó, cada triângulo, então 2 vezes 180. Cada triângulo tem 180. Então, o quadrado terá 360 graus no total, porque são 2 triângulos juntos, 2 vezes de 180. No pentágono, a gente consegue formar 3 triângulos. Então, 5 menos 2, 3 triângulos. 5 menos 2 lados. 3 triângulos, 3 vezes os 180. Nós vamos ter aí 3 vezes 180, 3 vezes 0, 3 vezes 8, 24. Estou resolvendo a continha sem escrever ela armada, tá? Subiu 2. 3 vezes 1, 3, mais 2, 5. 540 graus tem o pentágono. O hexágono já fizemos, vamos para o heptágono. O heptágono eu consigo separar em 5. Não preciso desenhar, ó, basta eu fazer 7 menos 2, porque é padrão para todo mundo. Eu vou sempre tirar 2 lados do total de lados e vou ter o número de triângulos para colocar no cálculo dos ângulos internos de um polígono. Então, 7 lados, 7 menos 2, 5 triângulos eu tenho. 5 vezes 180, 5 vezes 0, 5 vezes 0, 0. 5 vezes 8, 40, já estava fazendo o próximo. 5 vezes 1, 5, mais 4, 900 graus tem o heptágono. E assim nós continuamos para os demais polígonos, sempre fazendo esse mesmo processo. Número de lados menos 2. Isso, os matemáticos chegaram a essa conclusão. E a gente consegue escrever uma fórmula para isso. Olha só. Verificamos que é possível dividir o polígono em um número de triângulos que coincide sempre com o número de lados do polígono menos 2. Isso vai se repetir sempre. Vai ser sempre número de lados menos 2. Resolvo a continha de menos vezes 180. Vou ter a soma das medidas dos ângulos internos de um polígono complexo. Olha lá, trouxe exemplo para a gente fazer. Um polígono tem 13 lados. Então, o 13 é o n, número de lados. Qual é a soma dos ângulos? A soma dos seus ângulos internos, né? Esqueci de escrever aqui. Então, lá, eu sei que o n é 13, não preciso desenhar ele para ir lá contar os triângulos. Basta eu usar a formulazinha, que os matemáticos já chegaram à conclusão, né? De que eu estou sempre tirando 2 do número de lados e multiplicando por 180. Então, no lugar de n, 13 menos 2 vezes 180. Primeiro a gente resolve o parênteses. 11 vezes 180. Faço a continha lá, 180 vezes 11, né? 1 vezes o 0. Olha lá, eu me atrapalhando agora. 1 vezes o 0, 0. 1 vezes o 8, 1 vezes o 1. Resolvi a unidade e vou para a dezena. 1 vezes o 0, 1 vezes o 8, 1 vezes o 1. Fechamos a nossa continha em 1980 graus. Essa é a soma de um polígono que tem 13 lados. Na 2, eu trouxe uma situação um pouquinho diferente. A soma das medidas dos ângulos internos de um polígono é 900. Eu trouxe o resultado da soma. Qual é esse polígono? Posso consultar uma tabela que já foi construída, posso usar a fórmula, que é o mais correto, né? Então, lá, ó, a soma é número de lados menos 2 vezes 180. Ele quer saber qual é o polígono, então o nome do polígono. Para saber o nome do polígono, preciso saber quantos lados ele tem. Então, eu preciso saber o n. Então, a outra incógnita eu tenho, 900. Vamos lá. No lugar de S, a soma que ele deu. A soma é 900. N menos 2 vezes 180. Vou resolver essa situação. Olha lá, 180 está multiplicando aqui. Tem 2 caminhos, ou eu distribuo, ou eu já passo ele dividindo do outro lado. Posso fazer isso direto.
900 divididos por 180 é igual a n menos 2. 900 divididos por 180, se eu não me engano, eu tenho aí 5 vezes, olha lá. 5 vezes o 180, eu vou ter exatamente 900. Então, 5 é igual a n menos 2. O 2 está diminuindo, vai passar para o outro lado, somando, porque eu estou buscando o n. O parênteses, ele desaparece, porque eu estou buscando quem está dentro dele. E descobrimos o número de lados. Que polígono tem 7 lados, que já vimos na aula passada, que é a pergunta desse problema, né? É o heptágono. E aí respondemos o problema. Então, repare que eu posso ter incógnita sendo a soma, qual é a soma, ou ele pode perguntar qual é o polígono, ou quantos lados tem esse polígono, tá? Então, eu tenho mais, como eu tenho duas incógnitas na fórmula, ele pode pedir duas coisas diferentes, eu tenho que ficar atento na leitura do enunciado. Vamos praticar alguns agora.